Graça e paz a todos. Estamos a 5 minutos para iniciar a nossa reunião com todos os participantes. Eu estou vendo aqui nosso irmão Cláudio Salviano, Cíntia Zani, Maria Cássia, Góes. Tudo bem com vocês? Olá, Cíntia. Eu estou bem, e você? Quanto tempo? Aqui tá frio. Assim, pro meu padrão tá frio, né? Um padrão de uma pessoa normal, não. Muito bom te ver. Igualmente. Tudo bem? Famílias, criança? Estamos bem, caminhando bem. Bom, Glória a Deus. Nesse momento tô estou aqui no... fazendo um Estou... cafezinho. Eu vou pegar um café lá. Tá servido um café brasileiro? Obrigado. Opa, obrigado. Tomei hoje, mas tomaria de novo contigo aí. Ó, temos um cruzeirense aqui, ó. Como é que tá, Salviano? Segue o líder, o Celso. Timão, né? Tá indo Mineiro é outra bem. coisa, né? Mineiro é cruzeiro e pão de queijo. É. E aí, como é que tá o tempo aí? Aqui tá quente. How's the weather? Very hot. Very hot. Uh, we have a 95 Fahrenheit. Agora acertei. Olá, Cássia. Olá, tudo bem? Tudo bom? Não estava acertando a câmera aqui. Muito bom te ver. Há quanto tempo, hein? Verdade, Celso. Estou muito Foi contente uma surpresa. tô contente de ter vocês aqui. Obrigada. Gente, estamos aí, temos um pessoal de Angola, de São Bom. Tomé também, que vão entrar. Mas o pessoal de Uhum. Bauru já tá mais esperto para entrar já. Ah, o pessoal de Bauru já sabe, né? Paulista é acelerado. Pontual, né? Isso é bom. Tem um amigo alemão, quando ele vinha encontrar comigo no Senegal, a gente ia fazer trabalho junto. Ele chegava 5 minutos antes da hora marcada e ficava esperando a Hum. minha porta. Uau. Quando ele passava na minha casa, né? Aham. 5 minutos antes você podia sair, ele estava lá. Ah. E, E, pontualmente. e quando era você que tinha que passar na casa? Aí já sabe como é que é, né? Demorava um pouquinho mais. Apesar de paulista, é que eu estou comparando paulista com alemão, né? Alemão é Ah, outros. nossa, é outro padrão. Muito bem. Temos aqui também o Edson entrando. Ok. Então tá frio aí em Bauru. Bom dia. Bom dia. Eu cheguei. Aí, aqui tá friozinho. Laurena. Olá, bom Olá. dia, a Bom paz do dia. Senhor. Não sei Amém. se já estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Sim. Ah, já estão. Seja bem. Olá, tudo bem? Fala da onde, Laurena? Tá mudo? Tá. Da Estão a me ouvir? Sim, mas eu perguntei de onde você fala, de onde você está. Ah, eu sou do Brasil, Belém do Pará. Uhum. Conhecem? Eu ouço falar muito, né? Diz que chove bastante lá, né? Bastante, todo dia. Mas nunca Isso é tive. muito bom. Todo dia chove um pouquinho, ainda que esquente muito, todo dia chove um pouquinho.
Bem, Olá, os meus amigos queridos. Paz do Senhor. temos aí a Carla Galdino e o Galdino, né? E- A Carla e o Galdino. A Carla é que ajuda a gente, tem ajudado a gente com as mensagens aí do WhatsApp. Ela está em Pirajuí. Nos conhecemos, trabalhamos juntos lá em São Tomé e Príncipe. E temos aqui o Edson. Edson, fala da onde, meu irmão? Acre. Do Sou Acre. paranaense, mas estou em Rio Branco, Acre. Tudo bem. O Brasilzão é grande, hein? O Acre. Ah, Paraense? Paranaense. 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 Certo. Temos aqui também a Gabriela Frutuoso. Pode dar uma saudação, se quiser. Nós vamos aqui tirar uns 5 minutos, quando o pessoal entra, a gente sauda para se conhecer. Depois nós vamos também colocar um fórum no Google Classe de Aula, sala de aula, para a gente falar um pouco, se apresentar escrevendo em inglês e tal. O pessoal pode se apresentar lá um pouco e assim conhecer uns aos outros. Gabriela Frutuoso, da onde fala, minha irmã? Olá, eu falo do Acre também, sou esposa do Edson. Ah, ok, muito bem. Então, o casal está aí com a gente. Morei um ano no Acre, viu, gente? Olha que legal. Vários senhores. Trabalhando lá. Edson, essa é a Lorena. Lorena, esse é o Edson que eu falei que ia apresentar você. Ah, muito bem, a gente vai se conhecendo. É um prazer, viu, conhecê-los. Igualmente, prazer. Temos aqui também o Igor. Igor, colega meu de mestrado, pastor lá também, lá no Pará, né, Igor? Seu microfone está fechado, Igor. Não te ouvimos. Acho que ele não está ouvindo, não. A pessoa já entrou. Estão conseguindo me Temos ouvir também agora? Agora sim, Igor. De aluno, hein? Ah, então, graça e paz a todos, Celso. E realmente eu e o Celso tivemos a oportunidade de estar 2 anos juntos, né, Celso? Ali no mestrado, e eu creio que essa oportunidade que eu vou ter agora junto com vocês Não, será a um gente divisor pegou de discorrendo no água. WhatsApp. Como o Celso falou, né, eu sou pastor Igor aqui do Pará, e a gente creio que teremos aí muito a aprender junto com vocês aí, o Celso que já tem uma experiência Deixa eu ver, peraí, isso aqui. em outras línguas, né, Celso? Isso. Qual é a cidade mesmo Pará, que você desculpa, mora, ô Igor? Como é que é? Qual é a sua que cidade lugar do mesmo aí? Pará? Cidade Marabá, Marabá, Pará. Fica a Conheço. 530 quilômetros da capital, Belém. Conheço. Ok, seja muito bem-vindo. Temos também o Cezinha. Cezinha também deve estar em outro lugar no mundo aí. Estão me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Tudo bem, graças e paz. Aqui é boa noite, eu estou na Filipinas. Muito bem. É 10h04 da noite aqui. Que joia, seja muito bem-vindo. Filipinas é Estados Unidos, né, Celso? Não? Na Não, Ásia. Filipinas tá bem longe daqui. Muito bem. Temos também, eu estou vendo aqui, eu tô chamando quem está com a câmera aberta, né? Tem mais gente aqui que está com a câmera fechada, mas a gente pode ouvir também. Temos aqui a Cristiane Salviano, que é esposa do psicólogo, né? Que está aqui escrito psicólogo Salviano, online. Olá, Cris. Fez. Nem sei o que é para falar aqui, mas meu nome é Cristiane. Eu estou aqui em Bauru, São Paulo.
E bem ansiosa aí para essa experiência junto com vocês, viu? Joia, Uhum. legal. Seja muito bem-vinda. Temos aqui também o Edson Fortes. Fala, Edson Fortes, de onde fala, meu irmão? Graça e paz, falo de Angola, que são exatamente 15 horas. E é um prazer estar com todos vocês aqui. Deus abençoe. Amém. Muito bem-vindo, Edson. Aqui tem um irmão aparece para mim como admin. Você pode falar o seu nome e da onde fala? Olá, graças a paz, bom dia. Pois é, eu acho que eu vou colocar o nome aqui, aí foi esse nome aqui, não sei por quê. Mas, Coloca enfim, meu nome é Matheus, tá? Falo aqui de Marabá, no Pará, estado do Pará, né? Conhecido aí também do nosso querido pastor Igor. Então, que a gente vem aprender muito aí, em nome de Jesus. Ok. É Mateus com T ou com TH? Matheus com PH. Ok. Uhum. Tá pronto, já está renomeado aí. Beleza, obrigado. Tá lá de Marabá também. Nós Sim, sim. temos também aqui, o que eu gostaria de destacar também aqui, eu vi aqui, agora não estou vendo, a Milai lá da Ilha do Príncipe. Ô, Milai. A paz do Seja Senhor. A paz do Senhor, muito bom Paz, te ver. pastor. Quanto tempo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ok. Espero aqui também aprender convosco. Uma área que eu tenho muitas dificuldades. Aham. Não, mas Espero que aqui esse é. tempo seja bom. Então você está igual a todos nós. Dificuldade todos nós temos e temos que vencê-las. Sim. Muito E bem. aí estou a falar de Santo Tomé e Príncipe. Especificamente do Príncipe, né? Sim, concretamente na Ilha do Príncipe. Isso. Um lugar muito abençoado, muito bom, muito abençoado por Deus. Muito coco e abacaxi. Amém. Muitos, muitos. Okay. We have somebody is here, Coral Hill Baptist Church. I'm not sure about who is that. You can, Jordan. Bom Hello, dia. Jordan. Bom dia. Jordan também é missionário, pastor missionário, também serviu na Ilha do Príncipe várias vezes. Pode deixar sua saudação aqui, Jordan. Muito obrigado pela sua presença conosco. Beleza. Eu falo em português ou inglês? Pode falar em português, a gente vai desfrutar aqui o seu português um pouco e depois eles sabem que você é alguém que está aqui para ensinar também, como falante da língua e também especialista em oralidade também, né, em contar as histórias bíblicas. Trabalhamos junto lá, então pode se apresentar. Tá bom, tá bom. Eu sou Jordan, bem-vindo a todos, né? Eu não falo muito bem português, mas eu falo um pouco. Como o Celso falou, a minha família servia como missionários em Brasil. Morávamos na cidadezinha Candarana, perto do Parque do Xingu. Trabalhávamos com um povo indígena lá. E também fizemos uma parceria em São Tomé e Príncipe, junto com os Schultz, com o Instituto Bíblico lá, né? Mas, bom, eu estou aqui só para dar apoio de vez em quando e estamos animados que vocês tenham essa oportunidade e estou aqui. Amém. Muito obrigado, Jordan. Nesse momento, eu estou no Tennessee, né? Estou aqui viajando com os amigos missionários também, fazendo uma visita, aqui indo rumo a Nashville, um pouquinho mais ao sul. E o Jordan faz parte de uma equipe que nós estamos aí formando, né? Já temos vários anglofones, vamos assim dizer, falantes de inglês, para conectar e poder ajudar-nos no inglês, na conversação e tudo isso.
Então, hoje vai ser uma aula inaugural. Eu quero apresentar para vocês um pouco mais a respeito do método, para que vocês tenham, né, um norte, possam saber como o curso funciona. O curso começa oficialmente hoje. Vocês têm acesso à sala de aula, Google Classroom, e lá vocês vão acompanhar todo o conteúdo que a gente vai colocar, mas se vocês têm dúvida, hoje também é bom já ir tirando, mas depois eu sei que vão surgir outras dúvidas, outras questões, e vocês vão poder falar com a gente a qualquer momento e tal, né? Ou por WhatsApp, ou mesmo na plataforma do Google Classroom. Ah, eu também, então, vou apresentar um pouco do método e também falarmos um pouco do Classroom. E logo depois eu acho que na segunda semana, na terceira, vocês vão já estar conectados também com alguém que vai conversar com vocês em inglês, nos grupos pequenos que vão ser formados e de acordo com a disponibilidade também de todos, né? Então, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês fazer uma apresentação aqui, mostrar, onde vocês vão poder ver um pouco do que se trata o God Spoke. Deixa eu passar aqui para o meu outro aparelho. Apanhando um pouco aqui. Oh, eu não sei mais aqui, pronto. Muito bem, então aqui a nossa missão no God Spoke é falar o que Deus falou na linguagem daquele que ouve, né? Então, o nome da nossa, a gente chama de corte, né? Em espanhol, em inglês, cohort, é July 25. Teve até algumas pessoas que se confundiram, acharam que a reunião era ontem, né? Alguns entraram ontem, porque aqui está escrito 25, mas 25 é o ano, né? Não é o dia, né? Não é 25th. É 20, é July 25, é o nome da corte. Ou seja, nós vamos caminhar juntos, vocês que fazem parte dessa corte, vão caminhar juntos durante todo o período. O curso leva um ano, né? Então, quando você entrar no Google Classroom, você vai ver essa imagem. E por que tem aqui um sol e um óculos escuro, né? The sun and the sunglasses. Por quê? Vocês sabem ou não? Porque aqui nos Estados Unidos agora e no hemisfério norte como um todo, né, é verão, é quente, né? Então, nós estamos no summer, verão. Então, July 25 é o nome da sua corte e é o nome da classe lá do Classroom que você vai entrar, né? O nosso estudo aqui, ele é sobre o que Deus falou e a nossa ferramenta é a linguagem. Nosso objeto de estudo é a história e fazemos isso usando o inglês. Ou seja, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, né? E o inglês é a nossa linguagem para aprender, porque nós queremos também transmitir, né? Agora, vocês sabem que, e é importante saber bem isso mesmo, que adquirir uma nova linguagem é uma longa jornada, né? Então, isso é muito importante saber que não é fácil adquirir uma nova língua, né? Isso vai levar tempo. Então, você tem que ter uma perseverança, você tem que ter foco, você tem que realmente se pensar por que você quer aprender essa língua,
Então, no caso, quando o inglês hoje é uma língua que está muito acessível, porque você tem muitos recursos, mas quando você vai aprender uma língua num lugar, numa língua que não tem os mesmos recursos, vamos dizer assim, uma língua que não tem a mesma, não tem o mesmo tamanho do inglês no mundo, né? Porque no mundo hoje quase 1,5 bilhão de pessoas falam inglês, e isso é muita gente, né? Então você vai ter, aqui nós vamos te dar as ferramentas para você aprender outras línguas também, não só o inglês, mas aqui a gente usa o inglês. Então, para ir do nível A2, que normalmente é o que se espera que vocês estejam. Ah, mas eu estou no nível A1, estou indo ali caminhando, eu já passei um pouco. Essa questão também do nível e teste, você sabe que nem sempre ele é exato, né? Até o nível B2, que é um nível, digamos assim, que é o nosso alvo aqui, chegar nesse nível com vocês, são necessárias pelo menos 450 horas de prática. Porque às vezes a pessoa fala, mas quanto tempo eu levo para aprender o idioma? Aí depende de quanto tempo você foca na prática. E aqui eu uso a palavra prática porque o estudo não é bem uma palavra que define bem o que a gente precisa para aprender a língua. A língua você aprende como uma prática, como você, por exemplo, aprendeu a praticar um esporte. Se você quer aprender basquetebol, ou se você quer aprender a tocar um instrumento, você precisa de prática. Não é só a teoria, né? Muita gente tenta aprender a língua por meio da teoria. Não dá certo, né? Não chega lá. Ou por meio da gramática, né? Estuda muita gramática, mas tem pouca prática. Então, 450 horas é o mínimo, tá? Isso vai depender da sua idade, ou seja, pode ser que seja mais por causa da nossa idade, conforme ela avança, nós temos mais dificuldade de aprender uma linguagem, uma nova língua, porque por causa da neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, quando você aprende uma nova língua, o seu cérebro ele se modifica fisicamente. Existe uma plasticidade neural. E conforme a nossa idade avança, nós temos mais dificuldade, porque essa neuroplasticidade ela vai se enrijecendo um pouco. Mas não é que não é impossível, né? Eu aprendi francês aos 38 anos, né? E depois pular, e assim fui aprendendo. Depois eu fui obrigado a aprender o inglês também. Não estava nos meus planos, mas eu depois percebi que o inglês é incontornável, precisava do inglês, né? Outra coisa que vai depender o tempo, essas 450 horas podem ser muito mais, dependendo da distância da língua que nós temos da nossa até aquela que nós vamos aprender. Então, para quem fala português, aprender o espanhol ou francês é um pouco mais fácil do que aprender inglês, que está mais distante. E aprender a língua fulani, né, como eu aprendi também, está muito mais distante, né? Então, isso vai exigir mais do que 450 horas, vai aumentar esse número de horas para você avançar. E depende também do método, porque se nós estamos usando um método inadequado, como eu falei, estuda a gramática, estuda a teoria, mas não pratica, então esse tempo pode ser muito maior. Há pessoas que talvez vão dizer, eu já estudei muito mais do que 450 horas e não avancei no inglês, por causa disso, né? Então, o Godspoke, ele não é um curso de inglês. Nós não estamos aqui para dar aulas de inglês para vocês, né? E eu não sou professor de inglês. O que eu faço aqui é ensinar um método e colocar com pessoas que falam inglês, colocar vocês com pessoas que falam inglês, para na prática, na conversa, vocês poderem avançar. Então, o que o Godspoke faz é, em 12 meses, né, propor 120 horas de prática da língua. Vamos mostrar o caminho, né, para vocês e também para vocês fazer o restante, para alcançar, se possível, 600 horas de prática da língua em um ano.
Ou seja, por isso que se vai depender da sua dedicação, do seu foco, de colocar em prática o método e depois de um ano, com 600 horas, aí você pergunta, quanto eu tenho que ter por semana para fazer 600 horas de prática? Eu diria, então, que são 12 horas por semana, né? E dessas 12 horas por semana que você tem que se dedicar ao inglês, 2 horas e meia, mais ou menos, você tem dentro do programa Godspoke. Então, você vai pegar os métodos, pegar as ferramentas, pegar as orientações e você pode ampliar as suas horas de estudo do inglês. Por quê? Porque ele está disponível. Se você tivesse numa tribo indígena, né, ou num lugar, num país, aprendendo uma língua junto com aquele povo diretamente, então você iria aplicar o método lá, mas o método é o mesmo. A diferença é que você que está no Brasil, ou está em Angola, ou São Tomé, você não tem com quem conversar e praticar a língua, você tem que usar esses métodos de uma forma mais criativa, como nós estamos fazendo através da comunicação pela internet e tal. Então isso tudo é mensurável, né? A quantidade de horas que nós temos que praticar para aprender a língua. Agora, falando um pouco de oralidade, que é a nossa base do curso, ela é um conceito muito abrangente e revolucionário, e vocês vão entender por que no decorrer do curso. Vocês vão ter a oportunidade de perceber, de entender melhor como funciona a oralidade. Para quem não conhece ainda, alguns de vocês aqui já tiveram contato com a oralidade bíblica, mas é difícil de defini-la em toda a sua extensão, né? Para você ter uma ideia, a Bíblia toda, ela é fundamentada na oralidade, ela é fundamentada em histórias, e já começa com a declaração de que Deus falou. God spoke light, and light appeared. Essa é uma tradução chamada A Mensagem, né? The Message, de Eugene Peterson. Então, a Bíblia começa com Deus falou, com Deus falando, e ele cria o ser humano que é capaz de falar com ele, de responder, de falar, ouvir e responder e interagir com Deus. Então, isso é o fundamento tanto da criação do ser humano, como também de toda a história bíblica que vai começar a partir daqui. Então, é mais fácil, às vezes, falar o que oralidade não é, o que alguns se confundem. Por exemplo, a oralidade não é para analfabetos apenas. Pessoas que não aprenderam, que não leem e nem escrevem, elas se beneficiam da oralidade. Mas todos, mesmo aqueles que sabem ler, que têm um nível de estudo, vamos dizer assim, pode ser doutor, pode ser mestre, a oralidade também funciona. Ela não é o oposto de textualidade, né? Nós não vamos rejeitar os textos, assim por dizer. Ela não é apenas um método, podemos dizer, oralidade é um método de ensino ou de evangelização, mas não é apenas isso. A oralidade não é apenas contar histórias, tem muito mais do que isso envolvido. A oralidade não é uma forma primitiva de pensar. Muitas pessoas acreditam que a textualidade é algo mais elevado, digamos assim, do pensamento humano, mas nós não acreditamos nisso. Não é uma estratégia, ou seja, é uma essência, muito mais do que uma estratégia, e não tem a ver com estratégia. E não é apenas uma forma de aprender, como também não é para aqueles que são deixados para trás. Então, a oralidade é algo que pode ser aplicado a todos e tem uma qualidade muito profunda, muito forte para nós. Ela abrange o conceito da fala na sua forma mais completa, na comunicação. Então, aqui no Godspoke, nós vamos aprender história,
contexto, teologia bíblica, estudo indutivo da Bíblia, hermenêutica comunitária. Quer dizer, você já estudou hermenêutica, talvez, mas aqui hermenêutica comunitária e a exposição das escrituras, né? Aquilo que a gente fala sobre uma pregação expositiva ou algo assim, a oralidade ela também alcança isso. Então você vê que é abrangente e tudo isso vai fazer parte do nosso aprendizado. O curso natural de uma criança que aprende a linguagem segue exatamente essas 4 competências nessa ordem: ouvir, falar, ler e escrever. Né? Então, curiosamente, quando a pessoa quer aprender uma outra língua, um outro idioma, ela começa com a leitura e com a escrita, o que não funciona muito, né? Quer dizer, tem a sua dificuldade por causa disso. Né? Então, ouvir, falar, ler e escrever. Primeiro a criança ouve, depois ela fala. E ela fala muito bem. Né? Por exemplo, o meu neto Elias, ele fala bem inglês. Ele me corrige, inclusive, no inglês. Né? Mas ele vai fazer 8 anos agora. Né? Então, antes dele aprender a ler, ele já aprendeu agora, já sabe ler, mas antes dele aprender a ler, ele falava muito bem. Então, ele não depende da escritura para falar. Né? Tudo isso está na cabeça dele, não depende. Essa palavra, eu gosto de frisar bem isso. Para você ser fluente na língua, você não depende de um meio gráfico. Se você conhece a Bíblia, você não depende da consulta a ela como meio gráfico para você saber o que está escrito, para você conhecer a palavra de Deus. Então, a oralidade, ela nos leva a essa independência, porque nós sabemos, nós adquirimos o conhecimento. E então, a criança, voltando, ela não espera dominar todo o vocabulário para avançar. Né? Ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a pronunciar, e assim ela avança. O que ela precisa é dominar os sons que ela ouve e que ela emite, né, na língua. E os códigos. Os códigos são para escrever. Então, a escrita é um ponto mais refinado da língua. Né? Alguém aqui está falando que vai ter dificuldade com o Wi-Fi. Não tem problema, você pode. Depois nós vamos disponibilizar a gravação desse vídeo também, se você perder alguma parte e quiser ver. Né? Então, eu mencionei já a neuroplasticidade. Nós não temos aqui tempo para explicar tudo, mas eu estou dando um geral para vocês de como funciona e quero ouvir depois se vocês têm questões sobre isso. Ela nos diz, a neuroplasticidade, ela nos diz que ela só acontece quando nós praticamos. Então, o nosso cérebro ele vai responder com essa transformação conforme a gente fala. Conforme a gente ouve, mas muito mais conforme a gente fala. Então, tem as técnicas de entrada do idioma e as técnicas de saída, ou o idioma ele entra e sai. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui, que é o output. Então, a técnica de output é que vai realmente treinar e moldar a nossa neuroplasticidade. Então, já falamos isso aqui, né? Uma repetição que é uma tarefa longa, é uma jornada muito longa, e você pode se perguntar por que você quer aprender esse novo idioma, né? Isso é muito importante. Você tem em mente o seu objetivo. Nós aprendemos um novo idioma geralmente para nos comunicarmos com pessoas. Então, o nosso objetivo não é dominar a língua simplesmente, é comunicar. Mas para isso nós precisamos dominar o idioma, né? O Godspoke está estruturado na fala, que deve ser alimentada por 2 fatores que dependem diretamente da prática, ou seja, a memória
e os músculos. Então, a língua tem que estar no nosso subconsciente. Ela tem que estar no consciente e no subconsciente. Ou seja, essa é a fluência. Eu não dependo de nada exterior a mim. Eu tenho dentro de mim a linguagem que eu vou usar. Está no meu cérebro. E quando o meu cérebro emite, ou ele dá a ordem para que eu produza a fala, os músculos da boca precisam trabalhar corretamente, e não só a boca, porque eu tenho a fala começa com o pulmão, que vai regular a quantidade de ar que eu preciso soltar quando eu estou falando, as cordas vocais, quando elas devem vibrar ou não, a posição da minha boca, da língua, os lábios, os dentes, tudo isso é tão complexo, né? Então, por isso que sem a neuroplasticidade, sem a prática, a gente não consegue pronunciar muito bem. Então, a gente tem que treinar, tem que se esforçar no treino, tem que se esforçar na pronúncia, até que o nosso cérebro ele vai estar treinado para falar aquele idioma. Então, isso é a hipótese de saída. Nas 4 competências de uma língua, que eu já falei aqui, já mostrei, no caso da criança, você tem sempre, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu. Quando você faz um bom teste de língua, eu fiz o DALF, que é o Diploma de Aprofundamento da Língua Francesa, lá acho que é a Aliança Francesa, né? Lá no Senegal. E você tem, é uma prova que dura 4 horas de tempo, você tem que testar essas 4 competências, né? Que é ouvir e falar e ler e escrever, né? Então tem todas essas competências da língua. Agora, para entender, ouvir e ler é a técnica de entrada. Eu posso ler bastante, eu posso ouvir bastante um idioma, mas isso é passivo, ele está entrando. Quando eu falo, quando eu tenho que falar ou quando eu tenho que escrever, então são técnicas de output, de saída. Eu estou produzindo algo, e aí é muito mais difícil, né? Isso tira a gente da zona de conforto, né? Então, as 4 competências, input e output. Tá? A saída é o que eles chamam também de produção, né? A área de produção. E é aí que nós trabalhamos no Godspoke. Esse camarada aqui, o Krashen, Stephen Krashen, ele focou na exposição da língua. Então, quanto mais você lê, quanto mais você ouve, isso vai ser bom para a sua língua. E ele não está errado, mas nas técnicas de output, então a gente vai procurar inverter esse foco. O que muitos cursos de língua, de inglês principalmente, né, eles usam 80% da prática em input, nós queremos inverter isso e colocar no output. Tá? Então, você sai da sua zona de conforto, então não é uma coisa assim. Muitas pessoas falam, eu não gosto, eu não me sinto confortável. Se você não sair da sua zona de conforto para aprender o idioma, você não vai aprender. Ou vai demorar muito e no fim não aprende mesmo, né? Então, nós queremos transformar isso numa experiência mais rápida e menos enfadonha, né? Então, quem propõe um dos grandes teóricos que propõe essa técnica é Merrill Schwen. Ele vai dizer o seguinte, que a entrada não pode explicar toda a aquisição da língua. Então, você pode ficar ouvindo a língua, ouvindo e lendo por muito tempo. E isso não vai mudar nada para você, né? Agora, eles notaram, então, que
o aprendizado de línguas acontece quando as pessoas usam a língua para falar ou escrever, né? E então essa é a hipótese da saída. Para nós aqui é o falar que vai contar mais, né? Então os recursos que nós vamos usar aqui tem um pequeno resumo, que é a história, o vocabulário a partir ou por meio do contexto, a descoberta da fonética, a repetição, e aqui isso é um ponto forte do Godspoke, repetição, você tem que repetir muitas vezes as frases e a linguagem, que é o output speaker, né? E as expressões da língua. Também nós vamos estar, então, recomendando e mostrando como se faz também o shadowing, que é a repetição depois que o outro fala, a conversação, né, conversation, e também a leitura, né, o reading meaning focused, que é o input, que você entende o que você está lendo, então você pode ler bastante. Mas isso são técnicas recomendadas, mas não estão tão focadas, a não ser a conversação, como nós vamos colocar vocês em algumas conversações, obviamente, em cada história, mas também não é algo que está o tempo todo. Então, a primeira coisa, story. Story é diferente de history. Tá? Então, muita gente vai falar história. Qual que é a diferença? No Brasil, a gente aprende que história com E é uma história fictícia, uma história inventada, um romance, alguma coisa assim. Mas em inglês, eu posso usar a story, não é exatamente fictícia, ela pode ser verdadeira também. E é diferente de history, que é mais ligado a fatos que foram registrados ou que são estudados por teóricos e vão para os livros de história, ou é mais uma ciência do que do que realmente uma história contada. Então, nós usamos a palavra story para nos referirmos às histórias bíblicas, assim como também você pode contar a sua história, né? You may tell your story. What is your life story? Tell us your story. Então, você pode contar a sua história, que é verdadeira, mas você coloca ela de uma forma sempre de uma forma interessante, com começo, meio e fim, e alguém vai ouvir a sua história. Então, isso nós chamamos de story. Né? E é isso, então, que nós usamos. A Bíblia, ela é o livro onde Deus decidiu se revelar ao ser humano, a sua criação, e ele fez isso através do livro, da Bíblia, e ele usou a narrativa. Então, 75% da Bíblia é histórias. São histórias que são pequenas histórias que fazem parte de uma grande história que nós chamamos de metanarrativa ou de meta-história, história de Deus, grande panorama. Então, o nosso amigo e mentor também, Steve Evans, ele diz o seguinte, ele define isso da seguinte forma: incorporada a uma história da palavra de Deus está a verdade esperando para ser descoberta e aplicada. Também acreditamos no poder de um conjunto de histórias da Bíblia. Cada história é como um fio de corda ou um tijolo de um mesmo edifício, ou um fio de tapeçaria, ou um elo de uma corrente. Juntos, eles se tornam algo forte, completo, bonito. Normalmente, um conjunto de histórias cria o que é chamado metanarrativa, que pode ser considerada uma história geral ou uma história maior e mais ampla, composta de várias histórias individuais. Isso aqui vocês vão também entender bem ao longo do curso, porque nós vamos estudar isso. Vamos aprender sobre isso. E o mais interessante, em inglês. Na aquisição de idiomas, o storytelling, como metodologia ativa, quem aqui faz pedagogia sabe o que é, quem tem pedagogia, né, sabe o que é metodologia ativa.
desempenha uma ferramenta poderosa no ensino, né? Então, nosso objetivo é usar uma história, nós vamos usar uma história chamada, aqui em inglês, ela é conhecida como C2C, que é C2C, que é um jogo de palavras, né, um trocadilho. C2C significa Creation to Christ. Creation to Christ. Então, é uma história que evangeliza. Por exemplo, vocês já devem ter aprendido muitas vezes as 4 leis espirituais, usado isso em evangelismo, ou usado os 5 pontos do evangelismo explosivo. Que mais? Enfim, o Billy Graham nos ensinava a evangelizar em 3 pontos, mas sempre pontos conceituais. Na oralidade bíblica, nós evangelizamos contando a história, a grande narrativa. E essa grande narrativa, uma forma de contar ela é usar essa história que se chama C2C, da criação até Cristo, embora ela tenha diferente, ela pode aparecer em diferentes roteiros, né? Mas a essência da história tem que estar lá, obviamente, senão ela não é o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo colocado da forma da criação até Cristo. E nós vamos fazer isso em 12 partes. Então, cada 4 semanas, nós vamos aprender a contar uma parte. Então, isso é uma aventura, né? Vocês vão aprender a contar em inglês e vão praticar isso e contar e recontar essas 12 partes e vão fazer um todo, que é a história da criação até Cristo. A história aplicada na prática da oralidade bíblica também proporcionará um aprendizado, né, o aprendiz a entrar em muitas conversações ou conversas. Então, esse é o objetivo. Através das perguntas que nós fazemos referente à história, vocês vão poder conversar e vão ficar até surpresos de ver quanto vocês conseguem conversar com alguém em inglês a partir das histórias, né? Então, a prática usa perguntas fundamentais para a conversa sobre a história, seguindo as regras de hermenêutica, ou seja, observação, hermenêutica bíblica, né? Observação, interpretação e aplicação, conhecido também como OIA. Muitos de vocês que têm teologia ou já fizeram estudos sobre esse assunto. O contexto é o melhor dicionário. Nós vamos sempre aprender isso também. Através da história, você pode aprender qualquer vocabulário que você precise. E aí depende da história. Por exemplo, no God Spoke, você vai aprender a história, o vocabulário bíblico, né? Mas você pode também usar histórias diferentes para aprender outros vocabulários, né? O desafio da pronúncia, nós vamos dar a vocês as ferramentas, algumas ferramentas de como trabalhar a sua pronúncia, porque uma coisa é o sotaque, né? Que o pessoal chama em inglês accent. O seu sotaque não é um problema, nunca vai ser um problema. O seu sotaque é a sua individualidade, é a sua a sua identidade, é pessoal. Mas a pronúncia ela tem que ser trabalhada, porque senão, se eu não falar corretamente com o stress, né, quer dizer, com a musicalidade da língua, a pessoa com quem eu estou comunicando vai ter dificuldade de entender. Então, a gente trabalha muito a pronúncia. Isso é muito importante. E, muitas vezes, eu volto a dizer, isso às vezes para pessoas é um pouco chato. A pessoa, mas tem que falar, mas tem que trabalhar bem isso, porque é muito importante, né? Em outras línguas, como no pular, ou mesmo no português, se fala como se escreve. Já no inglês, tem muitas regras de leitura que são diferentes. Quando a pessoa tenta ler o inglês, ela pode ter mais dificuldade, e se aprender o inglês pela leitura, pode gerar mais dificuldades do que ajuda, do que resultado positivo, né?
Então, será de grande ajuda que o aprendiz esteja familiarizado com o IPA. A gente fala IPA, né? IPA, que é o International Phonetics Alphabet. Então, a gente vai mostrar também um pouco sobre isso para que vocês possam também avançar um pouco nisso e ter uma noção, né? Para quem não tem, né? Obviamente tem pessoas, às vezes você já estudou bem isso, já sabe bem. Quando eu fiz o treinamento missionário na Jami, estávamos indo para a África, nós tivemos uma introdução à linguística. Então, de lá para cá, a gente vem usando muito isso na prática para aprender os idiomas, né? E a repetição é o segredo do treino. Lembra que eu falei? Jogar basquetebol, aprender a tocar um instrumento, você tem que ensaiar, você tem que treinar, você tem que repetir, fazer várias vezes e repetir novamente. E quando você fica um tempo sem fazer, você também vai perdendo a prática. Na língua acontece isso também, né? Então, aqui está o coração do método, God Spoke. A aquisição de idiomas não é um estudo teórico, é um treino. Precisamos treinar a língua, como se treina um esporte, instrumento, para buscar a perfeição. Então, aqui já passamos sobre isso. E também, finalmente, as expressões e ligações. A língua não é feita de palavras, ela é feita de frases, de expressões. Tá? Então, fazendo uso da Bíblia e da sua variedade de traduções, nós exploramos o conceito da pedra de Rosetta, né? Rosetta Stones. Rosetta Stones é uma pedra que foi encontrada na cidade de Rosetta, lá no Egito, que tinha um texto em 3 idiomas. O mesmo texto escrito em 3 idiomas. Como os estudiosos que queriam estudar aquele idioma já estavam tentando estudar o antigo egípcio, e ali tinha em grego, eles conseguiram decifrar o idioma esquecido a partir dessa pedra que foi encontrada, porque ela era uma pedra trilíngue, né? Então, da mesma forma, nós usamos o texto bíblico, ele é muito útil nesse sentido, para decifrar línguas que estamos aprendendo, aproveitando a vantagem que o texto em conhecer, porque nós já conhecemos o texto bíblico, né? Às vezes você vai trabalhar com um povo que a Bíblia já foi traduzida para ele, mas o povo não se converteu porque a Bíblia está escrita na língua deles. Percebe que aí ele vai depender do trabalho missionário para contar a eles as histórias, não apenas o livro escrito. Como também temos versões que podem ensinar expressões modernas e explorar a forma de falar por meio das versões faladas. Então nós vamos ver aqui, você tem como usar as versões em inglês, como por exemplo a New Living Translation, que é uma versão muito interessante, muito fácil, moderna. Ela é comparada no Brasil, em português, quem já usou a nova tradução transformadora, nova versão transformadora, ela é equivalente, né? E ela tem os áudios para você treinar e falar, ouvir, né? E aprender. Então, esse método pode ser relevante para aqueles que creem e amam a palavra de Deus. Entendemos que nosso objetivo principal é comunicar o que Deus comunicou com sua criação de forma tão clara e definida, mas que a linguagem ainda é uma grande barreira a ser vencida. Biblicamente, nós não queremos apenas falar o que Deus falou, ou comunicar as verdades bíblicas, mas é importante também fazer como ele fez. Então, Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele era um contador de histórias e ele evangelizava através de histórias. Então, não apenas o que Jesus dizia, o que Jesus disse, o que Jesus falou, mas como ele falou. E a própria Bíblia, no geral, ela usa esse mesmo método também. Então, aqui eu vou abrir para perguntas sobre essa exposição e depois que eu responder suas perguntas, né, ou que vocês tiverem sobre o assunto, aí nós vamos falar sobre o Google Classroom
para que vocês possam, e vou mostrar também um pouco como se usa, como se entra e tal, porque o nosso objetivo é que todos estejam conectados no Google Classroom sem dificuldade aí para iniciar os estudos. Então, se alguém quiser falar, pode levantar a mão, fazer uma pergunta. Ok, estou vendo a mão do Igor. Eu gostaria de tirar uma dúvida, porque eu já acessei lá a sala, né, Classroom, e observei, né, alguns vídeos, e percebi que já há um tempo eu realmente estudo, né, o inglês, mas dentro de uma perspectiva mais de gramática e escrita, e assim, eu percebi assim que não consegui. Até hoje eu não consegui, às vezes consigo entender, inclusive aquela pequena história lá que já está publicada lá no vídeo, consegui captar algumas palavras, mas eu percebo assim que realmente preciso ouvir e praticar a fala. Quanto à questão também, eu queria tirar uma dúvida com o Celso, é sobre a questão da versão em inglês, porque eu tenho no meu, assim, no meus equipamentos, tecnologia, tablet, computador e celular, versões em inglês. Só que aí eu percebi que a linguagem é um pouco diferente, inclusive desse texto aí de Gênesis 1:3. E eu não encontrei nenhuma versão, Celso, assim que fosse assim um pouco próximo a essa versão aí que você escreve, né, Deus falou e tal, entendeu? Eu queria uma dica a Boa respeito pergunta. disso. Ok, duas perguntas, muito boa. Por isso que é importante esse encontro por causa disso, porque são duas dúvidas muito importantes, né, que o Igor está trazendo para a gente. Então, a primeira delas, dependendo do seu nível de inglês, você vai entender muito, mais ou menos, ou pouco, quando você ouvir. Você tem um áudio e tem o vídeo da história. Essa é a primeira semana. Então, começando hoje, nessa primeira semana, qual é o seu trabalho? É ouvir várias vezes e procurar perceber os sons e escrever esses sons como você ouve, sem se preocupar com a gramática, sem se preocupar com a ortografia, melhor dizendo, a ortografia correta do inglês. Porque, como eu disse, a ortografia do inglês, ela é diferente daquilo que você aprendeu em português. Então, você já tem que fazer você tem que mudar a sua mente aí, né? É outra coisa. Mas você pode escrever como você entende e você perceber os sons que são mais difíceis, tá? Que estão ali. Você vai escrever, então vai ouvindo e parando e tentando escrever. O áudio, ele é mais rápido. Ali é para você ter a ideia de um inglês falante numa velocidade normal. Já quando eu conto a história, você tem a minha expressão facial, você tem a minha expressão corporal, você tem as pausas de alguém que está contando uma história. Então, como eu disse, volto a dizer, dependendo do seu nível de inglês, você vai pegar por aí, né? Alguns vão ter um nível mais avançado, vão entender tudo, entendeu todas as palavras, tá? Escreveu, mandou. Para alguém como o Igor está falando aqui da experiência dele, vai ser um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil, né? Bom, mas ele conseguiu entender. Agora, a segunda pergunta, a segunda questão, ele conseguiu entender até um ponto que ele foi procurar o texto, né? Então, ao procurar o texto, só um minutinho aqui que estão batendo na minha porta, só um minutinho. Só um minutinho aqui, né? Desliga o seu negócio, passa para lá. Pessoal, quero aproveitar esse tempo que o pastor fechou o microfone para falar uma questão muito interessante, né, enquanto a gente escuta o vídeo.
das aulas. Eu participei da edição piloto do Godspoke, né? Então, quando o pastor estava trazendo o curso à realidade, né? Eu pude ir lá experimentar. E uma vantagem que nós temos em relação às histórias gravadas, né, ao vídeo, é que a gente pode aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo, né? É uma ferramenta que nós temos aí nos vídeos de YouTube, muitas plataformas que a gente assiste vídeo, é essa ferramenta de aumentar ou diminuir a velocidade. Então, muitas vezes eu escutava o vídeo, né, na velocidade normal, da história contada, mas às vezes para compreender melhor o que o pastor estava dizendo no vídeo, eu colocava na velocidade 0,75, na velocidade 0,5 para entender melhor o fonema, né, da palavra que ele dizia. Isso é uma coisa que nos ajuda muito. Muito bom, Carla. Obrigado pela sua participação. Desculpe aqui, como falei para você, eu estou em viagem e aí tive um contratempo aqui. Então, essa experiência, cada um vai ter sua experiência, né? E tem essa possibilidade de voltar Mas o que é interessante na pergunta do Igor é que ele entendeu o suficiente e foi procurar o texto. Porque a gente sempre vai procurar o texto, isso é uma coisa normal, né? A gente procura o texto para se posicionar, né? O que está sendo falado aqui, né? Então, se eu puder ver, a pessoa fala assim, eu aprendo de forma visual. Ok, não é problema nenhum, mas em se tratando de língua, nós queremos aprender com o ouvido, é mais importante. O ouvido, ele vem primeiro do que o visual, do que a leitura. Então, eu quero entender a língua de ouvir. Eu não quero, por exemplo, quando eu estiver conversando com uma pessoa em inglês, ou em qualquer outro idioma, não aparece uma legenda embaixo dela falando o que ela está dizendo comigo. Então, eu não posso depender desse recurso. E a ideia, então, é levar a vocês, né, levar o aluno a desenvolver essa habilidade. Então, isso vai levar um tempo, mas você vai cada vez mais criar essa habilidade. Como tem essa questão também de você diminuir a velocidade, que a gente pode pedir à pessoa que está conversando com a gente falar um pouco mais devagar, né? Então, aí a gente vai, mas muitas vezes você pede para a pessoa falar mais devagar, ela começa a falar mais alto e mais rápido. Aí você fala, não, eu não sou surdo, eu só queria que você falasse mais devagar. Não precisa falar mais alto, né? Então, mas agora, especificamente, também a questão dele é sobre a versão. A história que o C2C, como eu mencionei na exposição do slide, ela não literalmente, a história não está literalmente num texto bíblico. Ela é tirada do texto bíblico como uma história contada, como se fosse um resumo. Então, isso, na oralidade, a gente usa os elementos da história, que a gente decide que quer usar aqueles elementos, mas para contar a história dentro de um formato, nós temos que excluir outros elementos, né? Então, não quer dizer que nós estamos mudando a palavra de Deus, mas nós estamos pegando aquilo que é essencial, cada elemento da história, nós estamos pegando e ele vai, então, a gente vai passar por ele, né? Então, não sei se ficou claro, Igor, se deu para você entender. Sim, ficou claro. Agora eu entendi, Celso. Entendi. Inclusive, eu queria pontuar para finalizar a minha parte, né, de pergunta, a respeito que a irmã falou sobre a questão da velocidade. Eu procurei sobre essa velocidade porque eu já uso isso, essa ferramenta, até na Bíblia que eu uso para ler inglês, mas eu não consegui lá na barra de ferramenta para me diminuir essa velocidade lá no áudio. Mas eu entendi. Eu te pergunto, há possibilidade de dispor para a gente isso na plataforma, essa história, por exemplo, em texto, na escrita, ou, por exemplo, o método não disponibiliza agora para que a gente não venha querer se ater à questão da leitura, e sim se fixar mais na questão de ouvir, então. Exatamente isso. A gente orienta que você não use o texto,
Então, a gente não dá o texto propositalmente, né? É para você aprender pelo ouvido. Então, isso Entendi, faz parte do método mesmo. entendi, entendi. Mais alguém gostaria de perguntar algo? Pode levantar a mão se eu ver, ou se não tem que levantar, tem que usar aquele recursozinho que tem de levantar a mão. Eu estou vendo aqui a Milai. Diga, Milai. Seu áudio está fechado, Milai. Abriu o seu áudio. Agora sim. Sim, não, era só para dar também meu contributo concernente àquela parte que eu estava a explicar, e o pastor já disse que é mesmo aprender pelo ouvir, né? Pelo áudio, né? E porque o pastor explicou aquela parte que, como criança, por exemplo, aprende. Aí, o método, quando o pastor estava a explicar, ela começa ouvindo e depois vai para outras partes, mas já ela não começa, tipo, a escrever. Então, se calhar, é uma forma mais fácil, de facto, de aprender através de áudio, né? Exatamente. Muito obrigado, é isso aí mesmo. Mais alguém? A Cíntia tinha levantado a mão. A Cíntia, por favor. Acho que foi o Gustavo. É, Aqui eu tô de também. bicão aqui também, Celso. Bom Ok. dia a todos. Olá, Apareceu. Gustavo. Bom dia a Vem todos. cá. Ô, meu irmão. Bem, bom dia a todos. Deus abençoe vocês. Não, é que eu estava ouvindo aqui e eu achei muito interessante a colocação que você colocou acerca da neuroplasticidade, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma plasticidade da barriga, né, do abdômen. Isso a gente tem bastante, né, independentemente da idade, né. Mas assim, eu e a Cintia já estamos quase nos 50. Então, a gente já não liga mais para barrigoplasticidade, mas a plasticidade neural a gente tem essa preocupação. É muito mais difícil ou é assim, só uma dificuldade que é ultrapassável? E você pode falar isso de cadeira, porque eu me lembro quando você estava aprendendo francês, né? Então você já não era mais um jovenzinho. É muito difícil, é um negócio muito complicado, ou dá para a gente vencer normalmente? Então, eu me baseio muito quando eu vejo as crianças, né? As crianças, os jovens, eles aprendem com muita facilidade. Então, quando uma criança, né, ou um adolescente, aí nos seus 10 a 18 anos, ele tem uma facilidade muito maior de aprender. Meus filhos aprenderam, né? Aprenderam francês, aprenderam inglês, e eu fiquei observando a rapidez com que eles aprendem. Então, eu só sei dizer que ela vai diminuindo, porque aí você tem essa dificuldade de. Vai chegando uma hora que a sua vai avançando e você tem que praticar mais. Você tem, às vezes, você vai sentir uma limitação de certos sons que você realmente não consegue. Você tenta, 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 você não consegue. Então, o jovem, quando ele aprende a língua, ele tem mais chances de aprender sem um sotaque específico. Ele absorve muito mais o sotaque do meio que ele vive, né? Meus filhos aprenderam inglês numa escola internacional no Senegal, onde eles tinham 18 nacionalidades diferentes, né? Então ali tinha australiano, né, que tem um inglês bem diferente, tem o britânico, o americano e tal. É, mas eles já estavam nessa fase, até hoje eles têm um certo sotaque, né? Então, às vezes a pessoa percebe, às vezes não percebe, mas eu diria que depois que você vai passando aí dos 30, dos 40, esse sotaque vai sempre te acompanhar e ele vai ser mais forte, né? Outra coisa também que inibe, ligado à neuroplasticidade, mas um pouquinho assim, diferente, inibe o aprendizado, é que a gente se preocupa muito com a gramática e a gente se preocupa excessivamente em falar corretamente, achando que o outro vai nos julgar se a gente falar errado e tal. E isso também atrapalha bastante quanto mais você estuda gramática e quanto mais velho a gente fica, a gente tem também um maior vocabulário
do nosso idioma, que a gente quer passar para o outro idioma, e a criança ela tem mais facilidade. Mas especificamente a neuroplasticidade, eu sei dizer que ela é possível, como eu te falei, aprendi com 38 francês, foi seu pai que me deu as primeiras aulas, né? Seu Lorival, me deu as primeiras aulas, mas eu tenho sotaque, né? Já 38 já tinha essa dificuldade, né? Agora, dá para aprender. Assim, a gente lamenta de não ter aprendido tudo quando estava numa idade melhor, né? Mas aqui quem é mais jovem que está aqui entre nós é mais sortudo, né? Vamos assim dizer, ou tem mais tempo para isso. Mas nunca é impossível aprender um novo idioma. E o que eu posso também animar é que quando você aprende um segundo, o terceiro já vai ser mais fácil, porque você já aprendeu os caminhos de como se abrir a uma nova língua, um novo idioma e tal. Maravilha. Estou vendo aqui a mão da Jefferson Galdino, mas é a Carla que eu vejo. Sim, gostaria de contribuir um pouco com respondendo o Gustavo, né? Dizendo que existe sim essa dificuldade, né? Quando o nosso cérebro já, já conhece um caminho para chegar no fim, a gente quer seguir naquele caminho porque é mais confortável. Então, você pode pensar um pouco na neuroplasticidade, pensando na sua vida como motorista, né? Então, normalmente, como motorista, você tem um hábito, um caminho por onde você segue para chegar num determinado lugar. Mas quando você precisa ir para outro lugar, parece que automaticamente você erra o caminho, porque o seu cérebro já está acostumado a pegar aquele caminho. Então, é um exercício cognitivo e neural você tomar caminhos diferentes para chegar num lugar. Né? Isso deixa o seu cérebro um pouco mais jovem, digamos assim. Se você, por exemplo, pegar o caminho de carro da sua casa até a sua igreja e você sempre faz um caminho diferente, isso ajuda na sua neuroplasticidade. Então, esse fator da idade, ele nos enrijece um pouco mais por causa desse estado de comodidade, né? Esse estado de que nós sempre estamos fazendo a mesma coisa. Mas só o fato de você buscar adquirir um novo idioma, saindo da sua zona de conforto, já vai fazer com que o seu cérebro busque novos caminhos para chegar nesse lugar, né, de aprendizado, crie novas conexões neurais, né, para chegar. Uma outra questão que pode te ajudar na aquisição do idioma, ou te ajudar com a neuroplasticidade, é você, no meio do caminho, desenvolver novos hábitos completamente aleatórios em relação a que não tem a ver, por exemplo, com o aprendizado do inglês ou com o aprendizado da oralidade. Então, se você não faz exercício físico, você começa a fazer exercício físico. Se você lê a Bíblia sempre numa versão, lê numa outra versão. Então, quando você busca fazer algo diferente do que você já está acostumado a fazer, você está dando ao seu cérebro caminhos novos para chegar num determinado lugar, e isso ajuda na caminhada de aprendizado, né? Isso ajuda na neuroplasticidade. É isso. Obrigado, Carla. Cris Salviano, gostaria de falar, por favor. É só para ilustrar um pouco, como você falou aí de aprender falando, né? Eu e meu marido já tentamos aprender inglês juntos, né? E eu sempre saía na frente porque eu não tinha vergonha e falava bem, né? E porque as mulheres falam mais, né? Então, assim, estou falando assim para incentivar os homens a falarem também, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha de falar e errar, né? Mas quando você se expõe, aí você é corrigido, né? E você, às vezes, você fica feliz que você consegue comunicar alguma coisa. Então, assim, exige um esforço, claro, né? Mas vale a pena. E outro testemunho aí é o seguinte: quando nós começamos a aprender inglês, a minha mãe tem 85 anos, e ela falou: eu quero aprender também. E ela começou a fazer um curso online, sabe? E ela faz até hoje o curso online, e ela me manda o WhatsApp em inglês, gente. Ela manda com as palavrinhas que ela aprendeu, ela manda good morning, how are you? Enfim, o que ela consegue falar, ela me fala. Então, assim, é possível, né? A neuroplasticidade está mais rígida, mas a vontade de aprender é maior do que qualquer dificuldade, né? Acho que é por aí, tá bom?
o meu objetivo em trazer esse assunto da neuroplasticidade não é de desanimar os irmãos, os aprendizes, mas é de levar em conta que a nossa idade ela pode sim tornar um pouco mais difícil, porque quando você olha um jovem aprendendo mais rápido, as pessoas associam também a aprendizado de língua com a inteligência, né? Por exemplo, esse dia mesmo, o presidente da instituição que eu sirvo aqui, ele perguntou para mim assim, falou assim, mas Celso, mas quantos idiomas você fala? Eu falei, eu falo 5. Aí, poxa, né? Aí ele me falou, você é inteligente, hein? Você fala 5 idiomas, né? E não tem nada a ver com inteligência, né? Eu conheço gente que fala mais do que 5 idiomas e não tem muita inteligência, né? Então não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com prática, tem a ver com, entendeu? Com essa desinibição que a Cris está falando, que nem sempre é a mulher que tem no casal, né? Já teve alguém que comentou aqui que na casa dele é o contrário. E eu conheço também muitos casais de missionários que o marido é aquele que mete a cara e aprende mais rápido do que a esposa. Então depende muito da personalidade e tal. Mas é importante isso, saber que por eu ser mais velho, eu vou enfrentar algumas dificuldades a mais do que aquele jovenzinho que aprendeu rápido e já fala bonito, já fala bem, né? Mas eu não vou me desanimar, vou continuar e tocar o barco, né? Muito bem. Não sei se mais alguém levantou a mão, gostaria de falar. Nós, é importante que se tiver alguma dúvida, às vezes é uma dúvida importante, porque a gente não consegue, né, tirar todas as dúvidas numa fala, numa apresentação como eu fiz. Pastor Celso, agora é eu que vou falar. Cíntia. É como a minha professora comenta, ser fluente em inglês não é necessariamente falar muito bem, né? Falar corretamente, super correta gramática e tudo mais. A fluência vem naquela questão de você poder se comunicar e ser entendido, né? Ter um diálogo, poder se expressar e você ser entendido e entender. Então, eu sigo isso para mim me conforta. Porque assim, eu não preciso falar super corretamente o inglês, mas bastando haver uma compreensão mútua já é o que basta. Eu também comungo dessa afirmação. Muito bem. Estou vendo agora duas pessoas levantar a mão, por ordem, vou passar aqui a palavra ao Edson. Edson levantou a mão e depois a Laurina. Bom dia mais uma vez. As aulas elas vão ser sempre aos sábados, pela manhã. Os cronogramas vão ser passados para nós, como é que vai funcionar para a gente se organizar para não perder. Eu sei que vai ficar gravado, mas esse momento também de estar junto com os irmãos é bom e importante. Ok, Edson, boa pergunta. Nós vamos ter, vocês, né, vão ter 2 encontros por mês, a cada 2 semanas. Um encontro, o próximo encontro nosso eu acredito que daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas. Então, acho que cai no dia 9. Então, nós vamos fazer esse mesmo horário, que parece que é um horário que é bom para a maioria. Não vou dizer que é para todos, que é muito difícil. Esse vai ser um encontro geral. Depois, vocês vão ter um outro encontro no grupo pequeno. Aí vocês vão receber um formulário para a gente ajustar em termos de afinidade de dia e hora. Então, nós já temos os falantes de inglês que já se posicionaram, e você vai, então, entrar num grupo desse anglofone, né, vamos assim dizer, que você vai conversar sobre as histórias com ele no grupo. Aí esses grupos são mais flexíveis, então nós vamos encaixar num dia, vai ser dias da semana, vocês vão receber as opções que existem, né, as opções, vocês vão ter que se enquadrar em uma ou outra opção. Nós vamos pedir para você responder 2, né? Mas aqui vão ser formados 4 grupos, de mais ou menos 5 a 6 pessoas cada grupo, e aí você vai entrar nesse grupo no dia que você pode, que vai ter lá. Então, assim, mensalmente, resumindo, mensalmente, 2 encontros. Esse geral e depois um outro em grupo. O geral, nós vamos deixar no sábado, entendendo que a maioria consegue chegar. Tá ok, Edson?
Laurena. Isso. Thank you. O meu receio aqui diz nível 2. Eu não estou no nível 2, eu devo estar no nível -0. Então, eu estou, assim, iniciante. E o que foi falado aí, não só sobre a neuroplasticidade, mas sobre o receio de falar, né? É alguma coisa que eu sei, eu fico sempre muito inibida de falar, e porque nós, os brasileiros, imaginamos que assim como nós queremos falar corretamente o português, a gente precisa também, no momento da fala em inglês, falar da maneira correta. Eu acho que esse é o grau de exigência que muitas das vezes a gente acaba tendo para falar o inglês. E o próprio americano, quando aprende a falar português, ele não fala corretamente como nós falamos. A gente acha muito legal, interessante tudo aquilo e não ignora, e não acha feio o fato dele estar falando errado, mas a gente fica naquele receio. Talvez essa seja uma das minhas travas. Mas eu não sei se eu estou no nível de vocês aí, que eu vejo que está todo mundo no nível A2, eu devo estar muito, 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 muito abaixo, mas eu não quero sair daqui por causa disso, porque, como foi falado, a gente vai trabalhar a audição, né? O que está ouvindo, para tentar reproduzir na fala. Eu vou tentar fazer isso. Na verdade, eu vou fazer isso. Eu comecei a fazer um curso em inglês e tenho me policiado a ouvir muitas músicas em inglês. Eu tenho me policiado a olhar coisas, ler coisas em inglês. Diariamente eu estou fazendo alguma coisa. Eu quero tornar isso normal para mim. Eu preciso naturalizar o inglês, porque quanto mais eu me cobrar, pior vai ser. Eu não quero que isso seja um castigo, uma punição. Eu quero que seja algo prazeroso, né? Porque se parecer uma punição, se parecer uma disciplina da faculdade, da escola, aí vai ser difícil. Uma prova, eu não quero que seja uma prova, eu quero que seja algo prazeroso mesmo. Principalmente algo prazeroso para o reino, então, assim, intencionalmente para levar a palavra do Senhor. Eu quero que seja isso, que haja leveza. E eu tenho medo dessa minha cobrança própria. É isso, só era esse Tá ótimo, comentário. você tá no lugar certo, Laurena. Aqui é uma coisa bem interessante mesmo, a forma como a gente faz, e a gente vai procurar ajudar aqueles que tiverem mais dificuldade. Nós temos um projeto, um programa também para aqueles que são no zero, né? Então, se de repente vocês aqui chegar a um ponto que não consegue, a gente vai também implementar isso, mas eu diria que, mesmo que você. Nós também não temos uma avaliação, não vamos fazer uma avaliação em termos de valor ou de nota, né? Você participa, isso que é importante. Você participou, você fez sua parte, né? Então, isso que é importante. E se você não conseguiu dominar toda a história, mas você aprendeu uma frase da história, já é um bom começo, tá? Então, tranquila quanto a isso. A Milay também, que colocou aqui, né? Que também sente essa dificuldade. Muito bem, eu Obrigada. quero mostrar. Deus abençoe. Eu quero mostrar para vocês um pouco a plataforma. Eu não quero passar aqui das 11h30 do meu horário aqui, né? Mais 10 minutos, mais 11 minutos. Então, compartilhar com vocês aqui onde a plataforma do Google Classroom. Ok, deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui. Ok. Então, ah, ah, cadê? Vocês estão vendo minha tela aí? Apareceu? Sim, Ok. apareceu. Ok, então, aqui, Sim. esse Google Classroom é um aplicativo, né? Como é que fala? É uma, faz parte, né, do Google. Então, ele é gratuito para a gente, né? A gente ainda usa esse aqui. Possivelmente no futuro nós vamos ter outras plataformas mais sofisticadas. O nome July 25, como eu falei, é o nome da corte. Nós temos outros Godspoke que aconteceram, estão acontecendo por aí, mas
Você tem aqui o stream, eu não sei que língua que aparece para você. Faça como a Lorena, né? Coloque tudo no inglês, assim você já vai se habituando, né? Coloque o seu celular no inglês. Como ela falou, ela se policia, né? Então isso é importante. Você tem aqui o stream, eu acho que é anúncios em português, não sei, alguma coisa assim. E você, aqui aparece, né, algum recado, algum aviso, alguma coisa que a gente quer disponibilizar para todos. Depois você tem o classwork, acho que é atividades, uma coisa assim, em português. E aqui, para mim, aparece tudo que o conteúdo do curso que nós temos, que não aparece para vocês ainda, porque a gente vai disponibilizando isso conforme as datas. Então, você tem aqui as atividades, né, de cada semana, cada mês. Então, nós temos basicamente uma atividade por semana, mas nós estamos implementando algumas coisas diferentes, como, por exemplo, aqui você vai ter uma coisa nova que não teve no Godspoke anterior, que é um fórum de atividade, né? Nesse fórum, ele vai iniciar, ele está previsto para iniciar, e ele tem também uma data que termina, enfim, vai ter todas as informações lá. Agora, deixa eu mostrar para vocês do ponto de vista do aluno. Eu estava dizendo e acabei não falando. Esse aplicativo, ele também vem em forma de aplicativo que você pode baixar e ter no seu celular. Isso facilita também. Por exemplo, você pode acessar em qualquer lugar e tal. Então, é bem interessante você ter o aplicativo no seu celular. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui uma outra janela para te mostrar como você vai fazer ao entrar no Google Classroom. Acho que é aqui, né? Isso aqui. Ok. Então, você vai... quando você entra no seu Google, você procura... Estão vendo aí a tela, né? Você procura aqui Google Sala de Aula. Esse aqui está em português. Então, Google Sala de Aula. Ele te mostra se você tem mais de uma sala de aula ativa no seu Gmail. Eu não sei, acho que tem algum de vocês ainda que não entrou, talvez, ou talvez não. E aqui eu vou mostrar sobre as atividades. Deixa eu só interromper meu vídeo aqui. Eu fechei meu vídeo aqui, mas eu estou mostrando a apresentação. Então, aqui, quando você for fazer a atividade, você chega aqui, clica em atividade. Então, para vocês, hoje está aparecendo isso, né? Essas duas, o método Godspoke. Aqui você vai encontrar alguma... É sempre importante você colocar ver material antes de tentar abrir o vídeo ou o áudio, alguma coisa. Ver o material. Então, você tem aqui uma explicação, você tem os vídeos da outra edição do Godspoke, da explicação, um pouco do que você viu hoje aqui comigo. Você tem uma introdução à oralidade, um texto explicativo, e você tem a ementa do curso, né, que vai te levar a aqui no final, o primeiro mês, como ele vai acontecer e as datas. Mas tudo isso você vai ter sempre no seu Classroom, no seu Google Sala de Aula, essas informações. Inclusive, ele vai te lembrar, ele vai mandar para você uma notificação quando algum trabalho vai ser entregue. Então, você tem uma agenda, e você pode incorporar essa agenda também na sua agenda Google. Você vai estar sempre sabendo quando tem a data de entrega dos trabalhos. Então, hoje, nós estamos aqui hoje, 26/7, nós temos o encontro de inauguração. No dia 2/8, que ou seja, daqui uma semana, você tem o texto da história 1. Você vai escrever o texto e nos enviar. Depois você tem
o fórum, que vai começar no dia 30, então ele vai aparecer para você dia 30, ele já está lá, mas ele vai aparecer e nós temos 2 semanas para interagir no fórum. Tem lá as explicações também, você vai responder e vai interagir com 2 outros participantes que façam algum comentário, você comenta também, tudo em inglês. Aí é por escrito, né? Mas o fórum vai apresentar a ideia para você também em áudio, né? Você vai ver o professor Steve Evans falando sobre a oralidade, ele vai trazer alguma coisa ali. Então, dia 2, você tem o texto. Uma semana depois, dia 9, você tem que entregar o vídeo da história. Então, você vai gravar o vídeo, você contando a história. E nós vamos ouvir o seu vídeo e vamos te dar um feedback da sua pronúncia, o que você tem que começar a prestar atenção para melhorar a sua pronúncia. Tá? Uma semana, no dia 9 também, no mesmo dia que tem a entrega, nós vamos ter o encontro geral, dia 9 de agosto. Nesse dia, nós vamos contar a história. Você que aprendeu a história, você vai chegar aqui e nesse encontro, e o encontro vai ser feito em inglês, você vai contar a história. E nós vamos conversar sobre ela. O assunto nosso é a história. Uma semana depois, dia 16, você tem uma outra atividade, essa é um pouco mais fácil, é aprender novas expressões lendo e ouvindo a Bíblia. Então, tem lá as orientações. Depois, dia 23, uma semana depois, você vai aprender a história em um outro tempo verbal. Então, isso vai te ajudar a entender como funciona os tempos verbais em inglês, a diferença no uso deles. Então, você tem um outro vídeo, um segundo vídeo que você grava, né? E do dia 21 até o dia 27, não é todos os dias, mas vai ter lá as datas, vão ser passadas para vocês em breve. Vocês têm os encontros dos grupos. E aí, nesse encontro, você vai contar a história que você aprendeu, mas nas suas palavras. Então, vai ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais livre, onde você vai usar suas próprias palavras e a pessoa que vai conduzir o encontro, ela não fala português. Então, vai ser um encontro sem inglês, só em inglês mesmo, e você vai... Aí, para responder assim o que a Lorena falou, aqui você vai perder sua timidez, né? Você vai perder toda preocupação que você tem e pode ficar tranquila, que isso vai funcionar para você. A última coisa que eu quero mostrar, voltando aqui agora, quando você abrir uma atividade, né? Deixa eu ver aqui. Quando você abrir uma atividade, é importante, aqui, por exemplo, aqui abriu a atividade. Story 1. God created everything. Tá? Então, sempre presta atenção no que está no título. Daí você tem... A primeira coisa que você faz aqui, não tente abrir. Né? Alguns já tentaram, me perguntaram. Primeiro, ver instruções. Aí ele abre. Tá? Ele abre. Daí você vai ouvir a história, você vai ver o vídeo e vai escrever o seu texto em um lugar à parte, no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Quando você clicar aqui, né, ele vai abrir esse formulário, você vai escrever o seu nome completo e a sua história escrita. Como eu disse, não se preocupe com a ortografia correta, né? Simplesmente faça. E aí é importante também que você marque essa atividade como concluída, né? Aí ele até fala, você não anexou o trabalho, então eu não vou marcar agora, mas aqui eu estou como se eu fosse um aluno, né? Esse perfil que vocês vão ver aqui, que chama Speak Languages, né? Ele é um perfil como se fosse um aluno, mas é um e-mail que a gente usa aqui no Godspoke. Então você marca ela como concluída. Isso ajuda a gente a encontrar a sua atividade e tal, porque às vezes fica um pouco perdido também. A gente tem que procurar os alunos que terminaram a atividade. Tá certo?
Então, deixa eu voltar aqui com vocês o vídeo. Então é isso, pessoal. Se tem mais alguma última questão, dúvida, pergunta que vocês acham importante aqui, senão nós já estamos concluindo. Alguém gostaria de falar? É, Sim, Laurena? alguém até já comentou a respeito sobre os dias do curso. A pergunta é: a gente vai ter sempre encontro aos sábados, quando, em algum momento, só um horário quando for? Porque faço aula de música, ao desafio. Faço aula de música aos sábados. E hoje eu não estou tendo nesse horário porque tá o curso de férias, mas a gente volta no mês de agosto. E aí todo sábado a gente só tem um encontro. É uma vez na semana, no sábado. Então, E como eu é esse disse, horário, entre 9 horas até 11h30, 12 horas. Sempre assim. nós temos o encontro geral, você entende que é difícil que a gente encontre um Sim, horário que dê para todo mundo, né? Então, aí vai de você, se você consegue remanejar o seu outro encontro, os seus outros compromissos, para estar aqui com a gente. A ideia é a gente manter esse horário, porque o sábado é sempre mais flexível do que os dias da semana, para esse encontro sim, geral. O outro encontro, como eu falei, com os grupos pequenos, você vai ter uma flexibilidade maior, que você vai poder se sim. encaixar no grupo de acordo com a sua agenda pessoal. Mas para nós eu não vejo, a não ser que muitos de vocês manifestassem a ideia, o desejo de mudar e a gente fizesse uma enquete tentando mudar. Mas eu acredito que seja difícil, que esse horário é um horário bom. Nós temos que respeitar o fuso horário também de quem está lá em Angola, porque se a gente faz, às vezes, muito tarde aqui para nós, para eles já Sim. vai cair, entrando na madrugada, enfim. Não, Então a eu gente tem esse entendo. horário, né? Então, acredito que vamos manter para É. os encontros Nesse, gerais. Mas, em último nesse, caso, não pôde participar do encontro geral, você vai perder essa oportunidade de vir contar a história aqui, de falar e tal, mas você ainda vai ter o curso, o grupo pequeno depois. a pergunta é, nesse caso, de repente, vamos supor que eu não consiga, por algum motivo lá, estar presente aqui. Haveria possibilidade de sempre manter essas aulas gravadas, nesse caso de sábado, já que é encontro geral, que aí, se eu não puder, Vamos? por algum motivo, faltar lá, eu teria pelo menos como acompanhar o que aconteceu para eu ficar atualizada. Sim, perfeito. Isso vai ser feito. Inclusive, essa aqui está sendo Então, gravada. Depois nós vamos colocar o link para vocês acompanharem. A é gente uma coloca saída. a gente coloca esses vídeos, às vezes eu coloco no YouTube, mas ele não é público, ele é considerado não listado. Então, assim, as pessoas não conseguem ver a não ser com um link, né? Então, não é público, então não se preocupe com isso, porque no Zoom ele fica um certo tempo, mas depois a gente tem que apagar do Zoom porque o espaço lá não permite que a gente mantenha todos os vídeos no Zoom, entendeu? Ok, obrigada. Posso falar? Pode. Aqui. Alguém mais quer falar? Nós vamos estar encerrando, terminando a reunião. Ok, então, depois eu estou quando quiserem perguntar alguma coisa, né? O WhatsApp nós criamos um grupo, né? A maioria de vocês estão no grupo. A Carla está lá também para ajudar, né? Nesse grupo e, enfim, qualquer coisa estamos aí para responder outras questões. Nós vamos orar, vamos fazer uma oração. Eu não sei se o Jefferson está por aí, ou já saiu. Ele está aqui. Tá bom. Então, Jefferson, meu querido irmão, pode Graça e fazer o paz. então, abençoando esse God Spoke July 25. July to 5? July, July 25. July 25, okay. I need to pray in English or in Portuguese? Portuguese. I think Portuguese would be good. So, Senhor, muito obrigado pelo
primeiramente, pela morte do seu filho e o fato da salvação ter nos alcançado. Essa é a maior gratidão que temos na nossa vida e nós queremos fazer menção desta morte e salvação sempre. Mas também queremos agradecer, Pai amado, pela essa edição de julho de 2025 do God's Spoke. Nós queremos pedir para que o Senhor continue derramando graça sobre a vida do pastor Celso, dando direcionamento a ele e fazendo com que o caminho que ele trilhe seja exatamente o caminho que o Senhor tem imaginado para esse projeto. Oro também pelos participantes dessa edição, que eles possam se empenhar em aprender uma língua, mas também se aprofundar na teologia bíblica. Que essa seja uma oportunidade deles conhecerem mais profundamente as histórias acerca da Bíblia e essas histórias que eles possam aprender, além de ensiná-los um novo idioma, possam fortalecê-los e forjá-los como melhores obreiros no conhecimento da palavra de Deus. Nos ajuda com que esse tempo seja um tempo totalmente produtivo e que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para que, como Jesus disse, ele possa nos ensinar todas as coisas que vêm do Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um. Obrigada, paz do Senhor. Até a próxima. Tchau. Tchau, fofura.